E se o Brasil nunca tivesse existido? A pergunta parece absurda, mas só porque estamos acostumados com o mapa pronto. Antes de ser país, esse território era floresta, rios, campos e povos originários vivendo sem fronteiras. Depois, virou colônia voltada para o mar, rota de comércio e projeto de exploração. Nada indicava que aqui surgiria um país continental. A América Espanhola se fragmentou em várias repúblicas. E o Brasil quase seguiu o mesmo caminho. Poderia ter sido 5 ou 6 países. Poderia ter sido espanhol. Poderia ter sido apenas litoral. E, inclusive, existe quem defenda que ainda não está totalmente fechado. No vídeo de hoje, vamos fazer um exercício de imaginação histórica e geopolítica. Um convite para pensar não no Brasil que existe, mas no Brasil que poderia ter existido. Número 1. O Brasil que ainda não existia. Muito antes do nome Brasil existir, esse território era apenas um grande organismo vivo. A floresta amazônica se espalhava como um oceano vegetal onde ninguém media fronteiras e ninguém ainda pensava em países. No litoral, manguezais e restingas formavam corredores de vida que conectavam o mar ao continente. No interior, o cerrado abrigava árvores retorcidas e campos de arbustos que ardiam no calor da seca e renasciam com a chuva. No sul, pradarias úmidas e araucárias se misturavam com campos abertos. O Pantanal respirava em ciclos, inundando e secando de acordo com o ritmo dos rios. A Caatinga pulsava no semiárido como um ecossistema de resistência. Era um território onde a fauna vivia sem barreiras políticas, onde onças percorriam vales inteiros e onde milhares de espécies de aves cruzavam biomas sem qualquer passaporte. Era um território sem mapa e sem autoridade externa. Existia apenas natureza e tempo. Dentro desse vasto mosaico havia gente. Povos indígenas habitavam esse território muito antes que qualquer europeu sonhasse em cruzar o oceano. Não existia um único povo, mas muitos. Povos do litoral que viviam da pesca, da coleta e da agricultura. Povos do interior que seguiam rotas fluviais e trilhas ancestrais. Povos das florestas que manejavam plantas, sementes e animais com precisão. Esse território, que mais tarde seria chamado de Brasil, nunca foi vazio. Ele era ocupado, organizado e compreendido por uma sabedoria que não se expressava em mapas e muito menos em fronteiras artificiais. Quando o mar europeu entrou em cena, o mundo começou a se mover de outra forma. As grandes navegações mudaram o fluxo do planeta. O Atlântico se transformou na nova estrada do comércio mundial. Portugal, Espanha e outras potências europeias disputaram rotas, ilhas, baías e continentes. Não era uma disputa de terras por terras, mas de rotas por riquezas. Quando os portugueses tocaram a costa que mais tarde se tornaria brasileira, esse território entrou no mapa europeu não como país, mas como potencial mercadoria. Madeira, pigmentos, alimentos, peles e depois açúcar e metais. Tudo era visto como produto. Tudo era visto como valor. O Brasil apareceu no mundo como oportunidade de extração. Não existia ainda a ideia de um povo brasileiro. Existia a ideia de exploração. As primeiras cidades nasceram com os olhos voltados para o mar. Salvador, Recife, São Vicente e mais tarde o Rio de Janeiro surgiram como portos. Eles não se relacionavam entre si. Eles se relacionavam com Lisboa e com o Atlântico. Portugal colonizou o mar. A Espanha colonizou a terra. Enquanto espanhóis cruzavam os Andes e chegavam ao coração da América do Sul, portugueses se mantinham na costa. O interior era distante, desconhecido e, em muitos casos, indesejado. O litoral não queria ser país. Ele queria ser porto. Ele queria ser comércio. Ele queria ser passagem entre este lado do oceano e o outro. A comunicação entre as regiões se fazia pelo mar e não pela terra. Era mais fácil ir da Bahia para Lisboa do que da Bahia para São Paulo. Então, algo inesperado aconteceu. Sertanistas e bandeirantes romperam essa lógica e empurraram o território para dentro. Eles buscavam escravizar indígenas, encontrar metais e abrir rotas clandestinas. Eles avançaram sobre terras espanholas e obrigaram Portugal a negociar tratados. Foi o território físico que obrigou o território político a existir.
O Brasil virou Brasil primeiro pela ocupação e depois pelo papel. Isso abre a pergunta central. Se o Brasil não era inevitável, então o que teria existido em seu lugar? Número 2. Os Brasil que poderiam ter existido. Se o Brasil não era inevitável, então a pergunta vira outra. O que teria ocupado o vazio deixado pela ausência de um país continental? A América do Sul já oferece uma pista. A colonização espanhola produziu uma coleção de estados nacionais separados por fronteiras internas que surgiram depois das independências. Argentina, Chile, Bolívia, Peru, Paraguai, Uruguai e Colômbia são as peças de um tabuleiro fragmentado. Cada região seguiu seu próprio destino. Se o território que chamamos de Brasil tivesse seguido caminho parecido, o mapa seria outro. Um dos cenários mais prováveis seria a existência de 5 ou 6 países no território brasileiro. No norte, um país amazônico. Esse território poderia ter seguido a lógica espanhola com fronteiras profundas e pouca conexão com o mar. Sua economia seria fluvial. Seu idioma poderia não ser português, poderia ter sido espanhol ou francês no extremo norte. Poderia ter sido bilíngue. Poderia ter sido indígena em algumas áreas mais isoladas. Já no Nordeste, teria surgido um país açucareiro com capital em Salvador. Esse país teria nascido voltado para o Atlântico. Seria rico no século XVII e no século XVIII. Teria comércio direto com a Europa e talvez com o Caribe. Sua aristocracia seria formada por senhores de engenho e comerciantes. A escravidão permaneceria mais tempo como instituição. Já no Sudeste, o mapa mostraria outro país. Um país paulista ou paulista fluminense com economia voltada para a indústria e para o porto. Suas cidades seriam conectadas por terra muito mais tarde. Esse país teria recebido imigração europeia e asiática e teria se industrializado durante o século XIX e o século XX. Sua capital poderia ser São Paulo ou o Rio. Se a capital fosse o Rio, seria um país de costas para o mar, conectando Europa e América do Sul. Se fosse São Paulo, seria um país industrial com interior dinâmico. No sul, surge outro país plausível. Um país com forte presença europeia e com laços culturais com o prata. Economicamente, ele poderia se tornar mais próximo de Argentina e Uruguai do que de qualquer outro vizinho brasileiro. Teria identidade própria, culinária própria, costumes próprios e um senso de pertencimento diferente do restante do território. Outro cenário relevante seria o Brasil espanhol. Durante a União Ibérica, Portugal e Espanha deixaram de ser rivais. Se esse arranjo tivesse durado, o território que chamamos de Brasil poderia ter sido absorvido pela lógica continental espanhola. Isso mudaria idioma, fronteiras e conflitos. Mudaria a economia. Mudaria o papel do território nas guerras de independência. Talvez o Brasil tivesse se dividido em vários países, como ocorreu com o restante da América do Sul. Talvez tivesse formado um bloco semelhante ao Cone Sul. Talvez a Amazônia tivesse sido anexada por vice-reinos andinos. Talvez Pernambuco tivesse se tornado um país independente, assim como Buenos Aires e Santiago. Nada disso é fantasia. É plausibilidade histórica. Um terceiro cenário envolve a Amazônia não brasileira. A floresta é tanto um bioma quanto uma rota. Espanha, França, Peru e Bolívia reivindicaram partes da Amazônia em diferentes momentos. No século XX, a ideia de um consórcio internacional para administrar a floresta apareceu no debate global. Se o Brasil não existisse como unidade, a Amazônia dificilmente seria administrada por um único país. Seria fragmentada ou tutelada. Seria disputada. Seria militarizada. Há também o cenário de um Nordeste independente, com capital em Salvador e economia baseada no açúcar, no cacau e no comércio marítimo. Esse país teria se integrado com o Atlântico e não com o interior do continente. Por fim, existe o cenário de um Brasil dividido entre Norte e Sul, como ocorreu com o Canadá. 2 países vizinhos, cada um com sua história e com sua inserção internacional. A pergunta que começa a surgir aqui é inevitável. Se parte do Brasil já quis ser país, o que impede que isso volte a acontecer? Isso abre o próximo capítulo. Número 3. O Sul que quis ser país.
A história do sul do Brasil contém algo que não existe em outras regiões do país. Uma ideia de separação que vai e volta ao longo dos séculos, que nunca desaparece completamente e que retorna de tempos em tempos com novas roupagens. Essa ideia se alimenta de identidade, de economia, de história e de política. E embora nunca tenha se convertido em fato, ela existe como possibilidade imaginada. Uma das raízes dessa imaginação está na Revolução Farroupilha. Durante quase uma década, o Rio Grande do Sul lutou contra o Império do Brasil. A República Rio-Grandense chegou a existir como entidade política e militar, com governo próprio, símbolos próprios e projeto de autonomia. Não era apenas uma rebelião, era um projeto de país. A guerra terminou, mas o imaginário não terminou com ela. Ele permaneceu como memória de resistência e de autonomia. Ao mesmo tempo, o Sul recebeu grande fluxo de imigração europeia. Italianos, alemães e outros grupos criaram pequenas cidades, desenvolveram agricultura mais intensiva, implantaram escolas e associações comunitárias. Essa experiência reforçou um sentimento de diferença. O Sul passou a se ver como região com origem distinta, economia distinta e cultura distinta do restante do território. Essa diferença nunca produziu ruptura, mas produziu identidade. A economia também alimentou esse sentimento. O Pacto Federativo Brasileiro se estruturou de maneira centralizadora. Estados recolhem tributos e enviam parte significativa dessa arrecadação para Brasília. O governo federal redistribui recursos para regiões com menor capacidade fiscal. Esse arranjo busca reduzir desigualdades. No entanto, gera ressentimento em regiões que contribuem mais do que recebem. Quando se observa o fluxo de recursos entre Sul e União, o saldo é negativo para estados como Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Cada real enviado em tributos retorna apenas em fração dele em forma de investimentos e serviços federais. Essa relação cria a percepção de que o Sul paga para sustentar o país e não recebe o retorno esperado. Essa percepção é combustível político. Ela não cria separatismo, mas o mantém vivo. No plano jurídico, a realidade é simples e direta. A Constituição de 1988 define o Brasil como união indissolúvel. Não existe mecanismo interno para a separação. Qualquer tentativa unilateral seria inconstitucional. No plano internacional, o argumento da autodeterminação dos povos existe, mas ele se aplica principalmente a processos de descolonização. O Sul não é colônia. Portanto, não se enquadra nesse princípio. E mesmo que um plebiscito interno desse vitória para a independência, nenhum país nasce apenas com votos. Países nascem quando são reconhecidos por outros países. Nascer exige diplomacia, exige tratados e exige órgãos multilaterais. Sem reconhecimento da ONU e sem reconhecimento de potências, um país não se integra ao comércio mundial, não firma acordos e não protege fronteiras. É um território isolado com população dentro. Mesmo com essa barreira jurídica e diplomática, a ideia separatista não desaparece. Ela ressurge no fim do século XX, com movimentos como O Sul é meu país. Ganha novas camadas com críticas ao Pacto Federativo. Ganha vitalidade com discursos sobre eficiência tributária, competitividade e identidade regional. Não é um movimento armado, não possui viabilidade jurídica imediata e não ameaça o Estado brasileiro. No entanto, ele revela algo importante. O Brasil não é apenas um país grande, é um país de regiões profundas. Cada região possui sua memória, sua economia, sua geografia e sua percepção sobre o restante do território. Essa percepção leva à segunda parte da pergunta. E se essa separação deixasse de ser ideia e se tornasse tentativa real? Se o sul do Brasil decidisse se tornar um país independente, a primeira pergunta não seria como ele se chamaria ou quem seria seu presidente. A primeira pergunta seria se ele existiria de fato no sistema internacional. Declarar independência é fácil. Sustentar independência é outra história. O Brasil perderia uma fatia considerável do produto interno bruto, perderia parte de sua indústria, parte da sua agricultura de alta produtividade e parte de sua logística. Perderia massa crítica e perderia poder de barganha. Um país continental integrado possui peso diplomático e militar,
Um país sem essa unidade perde projeção. A ruptura reduziria a capacidade brasileira de influenciar o Cone Sul e enfraqueceria sua posição no Atlântico Sul. Para o novo país, o problema seria ainda mais complexo. Ele não teria moeda própria e precisaria decidir entre criar uma do zero, adotar a moeda de outro país ou utilizar o real de forma informal. Sem moeda nacional, não existe política monetária, não existe controle de juros, não existe ancoragem financeira. O novo Estado também precisaria criar sua própria estrutura de arrecadação. Sem Receita Federal, não existe cobrança eficiente de impostos. Sem BNDES, não existe crédito público para infraestrutura e indústria. Sem Banco Central, não existe sistema bancário regulado. No campo social, o impacto seria imediato. O Sistema Único de Saúde é nacional. O novo país precisaria criar um sistema de saúde completo e financiado internamente. Teria de negociar medicamentos, vacinas, equipamentos e profissionais. No campo externo, outro obstáculo. Não existe país sem diplomacia. Sem Itamaraty, o novo país não teria embaixadas nem tratados e não participaria de organismos internacionais. Sem reconhecimento da ONU, não poderia assinar acordos, vender armas, receber empréstimos multilaterais ou arbitrar conflitos de fronteira. A defesa seria outro desafio. Forças armadas não são apenas soldados, exigem logística, comando, equipamentos, treinamento e doutrina. Sem marinha, não existe soberania marítima. Sem reconhecimento internacional, não existe soberania de fato. Porque um país não nasce quando se declara. Um país nasce quando é reconhecido. O separatismo do Sul não é o prenúncio de uma ruptura. É um lembrete de que o Brasil só virou Brasil porque uma costura histórica improvável manteve as partes juntas. E essa costura nem sempre é confortável. Resta a pergunta final. O Sul ganharia autonomia, mas o que perderia no processo? E o Brasil que ficaria para trás continuaria o mesmo ou se tornaria outro país? Número 5. O mundo sem o Brasil. Se o Brasil não existisse como país unificado, o mundo não seria apenas diferente no mapa. Seria diferente em suas estruturas ambientais, econômicas e geopolíticas. A primeira grande questão seria a Amazônia. A floresta não é apenas um bioma. É um estabilizador climático e um estoque de água doce. É também uma fonte de biodiversidade, uma reserva genética e um amortecedor de carbono. No mundo real, a Amazônia é controlada majoritariamente por um único país. Isso cria responsabilidade, tensão e soberania. Se o Brasil não existisse, a floresta estaria sob múltiplas bandeiras. Seria partilhada entre estados distintos ou administrada por consórcios internacionais. Nesse cenário surge uma pergunta imediata: quem protegeria a floresta? Quem definiria sua exploração? Quem decidiria o destino das águas, das madeiras, dos minérios e da biodiversidade? A Amazônia fragmentada seria mais vulnerável ou mais defendida? A segunda grande questão seria o Atlântico Sul. O Brasil funciona como país de contorno do Atlântico, com presença contínua desde o Amapá até o Chuí. Essa presença garante estabilidade marítima. Sem essa continuidade, o Atlântico Sul seria disputado por potências externas e por estados regionais menores. Quem dominaria esse mar estratégico? Os Estados Unidos ampliariam sua influência. A Europa tentaria recuperar capacidade atlântica. A China veria a oportunidade de projetar sua marinha para além do Índico e do Pacífico. A ausência de um Brasil continental criaria um vazio geopolítico. No campo econômico, o impacto seria profundo. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do planeta. Sem ele, o mercado mundial dependeria ainda mais dos Estados Unidos e da Europa para abastecer cadeias alimentares. Países do Oriente Médio e da Ásia sofreriam com volatilidade. A soja, a carne, o milho, o açúcar, o café e o etanol teriam outras origens ou seriam mais disputados. A ausência de um grande exportador desmontaria parte da segurança alimentar global. No campo tecnológico e industrial, cadeias de produção seriam fragmentadas. Indústria automotiva, aeronáutica, mineração e energia seriam repartidas entre novos estados regionais e possivelmente capturadas por multinacionais
ou por potências estrangeiras. O cenário geopolítico também mudaria. Quem seria potência regional? A Argentina tentaria ocupar esse espaço. Chile e Colômbia buscariam novas alianças. A China possivelmente construiria corredores logísticos no Pacífico e no Atlântico. Os Estados Unidos reforçariam sua presença militar no Sul. A Europa tentaria recuperar influência perdida. Blocos como o Mercosul não existiriam, CPLP não existiria. BRICS não existiria. Surgiria outra pergunta: quem seria convidado para ocupar o lugar do Brasil em blocos econômicos e diplomáticos? O quadro demográfico também mudaria. A população seria distribuída entre vários estados menores, com economias diferentes e níveis de desenvolvimento distintos. Isso criaria cenários de migração interna e externa que hoje não existem. No fim, a pergunta não é apenas o que aconteceria com o Brasil, mas o que aconteceria com o mundo. Quem controlaria a floresta? Quem dominaria o Atlântico? Quem alimentaria o planeta? Quem preencheria o vazio estratégico? Quem lucraria com esse rearranjo? E, sobretudo, quem escolheria os vencedores e os perdedores de um mundo sem Brasil?